10, verso de número 14 e 15, diz assim o texto sagrado: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amados, eu quero fazer menção de algo da parte de Deus relacionado a esta festa. Eu quero dizer que Deus, os olhos dele estão voltados para você que não é evangélico, você que está afastado. Eu sempre digo isso quando vou a uma festividade, que tem pessoas convidadas que não são evangélicas. Por quê? Porque se nós estivéssemos aqui nessa festividade como ontem estava aqui lotado, e não tivesse uma só pessoa necessitada da salvação, seria em vão o nosso trabalho, porque a gente não conseguiu trazer uma pessoa para a festa. Então, graças a Deus pela tua vida, você que está aqui, que está afastado, tá? Que está nos visitando, glória a Deus pela tua vida. Eu quero dizer que você é muito especial, muito, tá? E que Deus, Ele moveu os céus e a terra para que você chegasse nesse lugar nessa noite, tá? Se você imaginasse o que Ele fez para ter você aqui, você não faz ideia, tá? Então, tão somente fica ligado, porque como ministro da palavra eu quero te dar uma informação da parte de Deus nesta noite. Informação que não vai vir do meu coração. Eu vou extrair ela da dimensão espiritual e vou lançar no jardim de Deus, na dimensão física e material. Esse texto bíblico que a gente leu, Paulo escreve essa carta aos Romanos justamente falando sobre a questão do anunciar Jesus Cristo, né? Falando sobre a salvação de Cristo, falando sobre o Evangelho. Se você observar no capítulo 1 de Romanos, da carta aos Romanos, e 16, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Entende bem? O Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você crê no Evangelho, o poder de Deus virá sobre você. E eu acho tão esse poder que às vezes a pessoa vem à igreja e às vezes nem vem, no caminho ela nos pede oração. Já vi pessoas que vindo à igreja, ela me pediu oração, e eu pedi oração na igreja. Alguns que aqui estão, até daqui, como nossa irmã Ariane e outras pessoas, a regente Ariane e outras pessoas, recebeu um pedido de oração lá fora.
Veja bem, se alguém pede oração é porque acredita que a gente serve a um Deus que pode agir na vida dele. Então pediu. E a gente orou. E a gente nem viu o que Deus fez, mas só sabe uma coisa, que depois veio aqui agradecer, porque passando no caminho de volta, alguém disse: olha, obrigado pela oração, eu recebi a vitória. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Agora vem, independente de religião, de cor, de raça, nacionalidade, não importa, a pessoa creu, o poder de Deus vai vir sobre a pessoa, ainda que ela não seja salva, mas o poder vai vir. Por quê? Ela crê, tá? Então ela está começando a crer, está começando a chegar à plenitude do crer, né? Da fé. Então ela já começa pedindo, e aí Deus responde. Deus responde. Então, o que é que eu vejo isso daí? Que esse poder está para todos. Já vi pessoas que pediram oração para arrumar emprego, e Deus abriu as portas. Eu trouxe um irmão aqui para pregar aqui. Ele pregou, tinha pouca gente na igreja. Ele disse: pastor, eu preguei, naquele dia que eu preguei lá, eu estava passando uma situação tão difícil, necessidade, perturbação em casa. Mas quando eu chego em casa, tinha lá 2 cestas básicas, dessa grande. Minha família estava em casa, naquele dia, ou seja, naquela noite cessou tudo. E eu vou voltar lá para agradecer. Porque a partir do momento que você crê, aí o milagre acontece na sua vida. Você está entendendo? Então é muito importante que isso aconteça na sua vida agora, hoje. Comece a crer. Como é que eu creio, pastor? Você começa a ficar observando, ouvindo e procurando entender. Aquilo que for difícil para você, o Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te explicar, tá? Então nesse texto aqui que a gente leu, tá? Ele diz que, o texto diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, Paulo está incentivando ali os irmãos a que venha abrir mais a boca, evangelizar, né? E o que é evangelho, pastor? Evangelho é uma palavra que ela tem origem pagã. Ou seja, como surgiu a palavra evangelho? O evangelho surgiu quando a palavra evangelho surgiu, quando evangelion, quando os quartéis generais montavam um quartel, né? Ou seja, as bases, né? As nações montavam base no deserto e dali distribuíam esses soldados para irem à guerra. Então, na batalha lá, uma vez por semana vinha um mensageiro até o quartel-general. E quando esse mensageiro vinha chegando, ele era recebido pelo atalaia que estava no muro. Dizia, ele vinha, o atalaia reconhecia que ele era do quartel, e ele dizia: o que trazes? Aí ele dizia: boas novas. E aí ele ia lá e dizia: vencemos a guerra. Então, no que diz respeito ao Evangelho de Cristo, esse nome ficou para nós, porque na verdade, quando a gente vai chegando em determinado lugar, alguém pergunta: o que trazes? E a gente diz: boas novas. Novas? Novas de quê? Muito bem, de salvação, né? É diferente. Então ficou boas novas de salvação. Então era isso que Paulo queria dizer para os romanos, que eles levassem essas boas novas de salvação. Porque boas, existem muitas coisas boas, muitas, mas de salvação só existe uma, tá? E esta salvação aqui se chama Jesus, porque a palavra Jesus, quando deriva da raiz grega, quer dizer Deus salva. Então, quando alguém diz assim, Jesus, a pessoa está dizendo, Deus me salva. Então, o Evangelho
é a boas novas de salvação, ou seja, é a boas novas de Jesus, que veio do mais alto céu, além do Orion, acima do céu dos céus. Para esta terra ele veio para evangelizar o mundo, os perdidos. Veja que amor, veja como Jesus nos ama, veja esse amor de Deus por cada um de nós. Porque, bem, Deus, ele poderia acabar com Satanás, ele poderia acabar com tudo que estava errado, e começava de novo. Ele é Deus, ele tem poder para isso. Mas não, ele, sabendo de tudo que ia acontecer, arquitetou um plano, porque a culpa na verdade não foi de Deus, foi do próprio homem, que cedeu quando Deus tinha lhe avisado, né? E aí Deus arquitetou um plano para trazer de volta. Então o diabo, ele tem essa vingança, essa ira, de querer perverter o homem, afastar o homem de Deus, né? De querer de alguma maneira fazer com que o homem sinta prazer em algo que não é de Deus. Esse é o propósito do diabo, é querer de alguma maneira te alimentar com coisa que na verdade pode até alimentar a tua carne, mas não vai saciar a tua alma, porque a alma, ela é a sede das emoções, e tudo fica gravado na alma. Mas chega uma hora que a alma está tão angustiada, tão cheia do pecado, que ela começa a explodir, ela começa a se angustiar, e vem aquela tristeza, vem aquela angústia, aquela aflição, tá? E tem alguns que às vezes a alma já não aguenta mais, ela explode em tumores, né, em doenças, ao ponto da pessoa ir ao médico e chega lá, o médico diz: você não tem nada. E a pessoa diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? O médico diz que eu não tenho nada, mas eu sinto isso, sinto aquilo. Aí é que a gente começa a entender que ali o ponto não é físico, o ponto é espiritual. O segredo está na área da dimensão espiritual. Então vai ter que entrar numa área espiritual, e na área espiritual quem entende é quem? É Jesus. Porque o Senhor diz lá em João 6:63 que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. Ele diz em João 4 que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando entra nessa área do Espírito, aí Jesus está presente ali para agir e fazer acontecer o milagre. Mas vamos voltar para o texto que eu li, vamos lá. Aí diz assim o texto, ó: como pois invocarão aquele em quem não creram? O que quer dizer? Que isso aqui tem que ser enviado em pessoas, para que a fé das pessoas venham nascer, venham brotar, e elas venham acreditar, e assim venham ser salvas. Entende bem? Como uma pessoa pode aceitar Jesus se ela nunca ouviu falar de Jesus? Nunca, né? Então entende bem, quando uma pessoa se converte, geralmente ela nunca ouviu de primeiro, geralmente ela já ouviu muitas vezes falar de Jesus, tá? Ela já teve aquela vontade de conhecê-lo melhor, e aí o Espírito Santo, sabendo disso, ele cria a situação para que ali aquela pessoa seja informada acerca do que ela verdadeiramente precisa para a sua alma. Eu me lembro quando a mulher samaritana de João capítulo 4, ela ia ao poço para tirar água, e Jesus, sabendo disso, ele caminhou para Samaria, e diz o texto, capítulo 4, que era necessário passar por Samaria. Quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, aí Deus está deixando bem claro na sua palavra que era necessário passar por ali, porque haveria através daquela passagem uma grande salvação naquele lugar, através daquela mulher que ali ia chegar. E quando Jesus chega naquele lugar, ali naquele poço, ele manda que seu discípulo vá comprar comida e fica sozinho, já entendendo o que vai acontecer. Deus sabe tudo que vai acontecer, tá? Deus sabe tudo que vai acontecer, e Ele cria a situação para que você se encontre com Ele, e assim Ele possa te explicar aquilo que você tanto espera da parte dele. Aquela mulher estava ali, chegando agora para tirar água, e o Senhor se aproxima dela e diz: dai-me de beber, dai-me de beber. E ela olha para ele e entende que ele é samaritano, que ele é judeu. Tu não sabes que judeu não se comunica com samaritano? Mas Jesus, quando ele chega, ele quebra a intriga. Quem era intrigado faz as pazes na hora. Você se lembra quando Herodes e Pilatos, eles estavam brigados um do outro, mas quando Jesus estava sendo levado para ser morto, eles fizeram as pazes. Aonde Jesus passa, ele deixa paz, ele deixa união, ele deixa alegria.
ele deixa fé, ele deixa firmeza, certeza, convicção, esperança, e ele sai fazendo com que a pessoa seja verdadeiramente renovado para uma nova vida. Está entendendo? E aí diz aquela mulher, o Senhor diz que aquela mulher, a palavra de Deus diz que aquela mulher começou a observar o Senhor falando e disse para ele assim, ela disse para ele assim: tu me pedes de beber? E ela diz assim: como pedes tu a mim de beber, sendo eu mulher samaritana e tu, né, homem judeu? E o Senhor diz para ela: se tu souberas quem te pede, tu lhe pediria, e eu te daria água viva. Água viva. E agora ela olha para ele e vê que ele não tem corda e ele não tem caneca. Como é que ele pode me dar água? Às vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. A pessoa quer entender pela ótica humana. Não se entende nada de Deus pela ótica humana, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus, para quem está na carne, parece loucura. Você só entende Deus se você olhar Ele pelos olhos da fé, os olhos do Espírito. É o terceiro olho que a gente tem que estar aqui, ó, no centro. Ó. Quando você olha com esse olho, você começa a entender o que Deus tem para você. E aí ela não entende. Mas agora ela olha para ele assim e diz: ele não tem, como que vai me dar? Ela chega a dizer: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu e nós tiramos dele, bebemos dele? Aí ele vai e diz, né, que a água dele é viva, porque se ela voltasse, ela tirasse aquela água e bebesse, ela iria voltar a beber novamente, voltar para buscar, mas a água que ele desse tornaria nela um rio que jorraria para a vida eterna. Então ali naquele momento ela diz: vou fazer um teste com ele agora. Lá, ela não diz, né? Eu estou conjecturando. Ela olhou assim e disse: ele está brincando comigo. Ele quer me dar água viva. Não. Então me dá de beber. Ela debochou. Ela ironizou. Ela fez prova de Deus. Ela provou ali o Senhor, achando que ele ia ficar o quê ali? Envergonhado. Mas quando ela diz: então dá-me de beber, dá essa água que tu me prometesse, me dá. Aí ele faz: vai buscar teu esposo. Glória a Deus. Aí ela baixa a cabeça e diz: eu não tenho esposo. Aí ele diz: disseste bem, porque já sim, e o que tens agora não é teu. Ou seja, Deus não envergonha ninguém, tá? Só quando a pessoa blasfema, abusa dele, aí ele desmascara a pessoa. Mas uma pessoa que ele vê, que só precisa de informação exata para se converter, ele não vai envergonhar. Ele vai fazer com que aquela pessoa chegue à plenitude do conhecimento para que ela venha se converter e através dela ele fazer grandes milagres. Então naquele momento, ele diz: vai buscar teu marido, porque o homem não podia dar água à mulher sozinha ali, tá? E é contra a lei. E agora ela diz: eu não tenho marido. Ele se dissesse bem, que já tivesse 5, que tens agora não é teu. E agora ela olha para ele e se admira, como quem diz assim: como é que você sabe? Você é um profeta. Os nossos pais disseram que um dia o profeta iria vir, o Messias do Salvador iria vir, e ele saberia de tudo, ele falaria tudo, ele explicaria tudo. Estou conjecturando para você, estou contextualizando para você. E aí ele disse: olha, eu sou que falo contigo. É ele que está falando contigo aqui nesta noite. Não é o pastor, não, é ele, tá? Ele vai chegar lá, ele vai te dar um toque tão extremo hoje que tu vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Olha, irmão, diz o texto aqui: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como pois invocarão aquele em quem não creram? É muito importante a gente pregar a palavra e explicar ela. Por quê? Existe alguém, ei, Sil, ei, você que não é evangélico, existe alguém
que não quer que você entenda a palavra, que você ouça a palavra. Por quê? A palavra de Deus, ela santifica. A palavra de Deus, ela prospera. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela muda a vida do homem para melhor. A palavra de Deus, ela exalta o homem. Então, existe alguém que não quer de jeito nenhum. Isso está lá em Mateus 13 e 19. O texto diz assim, vamos ler lá? Mateus 13 e 19. Vê bem. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem quem? Vem quem? Olha. E faz o quê? E arrebata o que foi semeado no seu. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, ei, Sil, aqui você está protegido. O menino às vezes quer fazer zoada, a mãe cala a boca, menino, vai dar uma outra, bota no braço, tá? Aqui ele está fazendo de tudo para que você entenda a palavra. Mas já viu, muitas vezes a gente quer a campanha, chegou para pregar em lugar, e quando ele chegou para pregar, começou a surgir no alto, começou a criança a chorar. Começou a haver uma briga em volta. Uma vez eu estava evangelizando e eu repreendi o mal ali que estava acontecendo naquele local onde eu cheguei. Estava acontecendo uma contenda ali, eu preguei a palavra, houve ali uma reconciliação de certa forma. Irmão, quando eu acabei de pregar para aquele povo ali, eles não se converteram. Mas depois que eu acabei de pregar para eles, houve uma briga de cachorro que eu nunca vi igual. Os cachorros brigaram. Tinha um cachorro que estava tão envenenado que ele não sossegou enquanto tirou sangue do outro. Isso só entende quem está no espírito. Porque aquele espírito que estava naquele cachorro ali, que derramou aquele sangue, que estava com aquela sede de sangue, era aquele espírito que estava ali, aonde eu cheguei para pregar, e pelo poder da palavra foi repreendido o espírito, expulso daquela localidade. Então ele ficou furioso, ele queria sangue, então ele não tinha sangue humano para beber, porque a palavra de Deus chegou, foi pregado, foi explicada a palavra, as pessoas entenderam, reconheceram que estava errado, aí o espírito foi expulso, e aí ele bebeu sangue de bicho lá, mas de gente Jesus não deixou não, porque quando Jesus chega, senão a roubar, matar e destruir. Aquela expressão ladrão ali, ele está falando de ladrão mesmo. O ladrão ele vem para isso. Mas olhando pela a visão espiritual, aquilo ali é um atributo de Satanás que Jesus está mostrando. Quando o diabo vem, ele vem para roubar, ele rouba verdadeiramente tudo que a pessoa tem, tá? Ele vem para matar e destruir. É um atributo do diabo, tá? Então ele não conseguiu, porque o Senhor disse, olha, ele veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse assim, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Então olha, ela ali fica abismada, e diz a palavra em João 4, que ela reconhece que é uma pecadora, reconhece que ele é o Senhor, e sai gritando para todo mundo que encontrou um homem que sabe de tudo da vida dela, ele é, e aí espalhou-se, vieram ao encontro do Senhor e pegaram ele, levaram ele para estar em Samaria, e ali ele pregou e muitas vidas foram salvas e libertas naquele lugar, e ficou ali por muitos dias, para você ver que quando a palavra ela é explicada com carinho, com atenção, que é isso que a campanha faz, então as vidas são transformadas pelo poder de Deus. Então é isso que nesta noite nós estamos comemorando, é o poder de Deus que através de nós chegou ao encontro daqueles que não conheciam verdadeiramente a palavra de Deus, esse poder, e aí foram salvos, foram libertos, mudaram de vida. Mas nessa noite também aqui tem pessoas que ainda não chegaram à plenitude do conhecimento, mas nesta noite você vai chegar à plenitude do conhecimento do que Deus tem para você, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus, é te alertar, é abrir, é tirar as escamas dos teus olhos espiritual, para que você entenda o que está prestes a acontecer e escape da condenação que está por vir. Como pois invocarão o nome do Senhor
Ou seja, perdão, aqui, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Por isso que a gente tem que anunciar a palavra de Deus, tá? Não fale de pastor, não fale de cantor, não fale de A, não fale de B, fale de Jesus. Jesus, é Jesus, tá? Então, quando as pessoas ouvem falar de Jesus, isso vai despertar nela uma curiosidade de querer saber quem é Jesus, tá? O que Jesus faz. E aí, ó, tem mais aqui assim, ó, ele fala assim: e como pregarão? E como pregarão se não forem enviados? Então, em cima, ele diz assim: olha, como ouvirão se não há quem pregue? Pregar. Alguém se converteu e disse assim uma vez para mim: mas eu não sei pregar. Eu digo: não precisa, porque o espírito de pregação já está em você, tá? Então, o que é que acontece? Você aceita Jesus. Aí no texto lá de Marcos, lá 16 e 15, ele diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então já tem uma ordem imperativa. E eu gosto porque o Senhor não nos mandou vazio. Ele disse assim: olha, em meu nome vocês farão obras maiores do que as minhas. Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar também. Jesus curou, você também vai curar muito mais. Por quê? Você tem tempo mais do que ele. Jesus viveu 33 anos e meio aqui. E quantos anos você já está vivendo na terra? Então você pode ganhar muito mais. É só você investir no reino de Deus. De maneira que assim, ó, aí, e como ouvirão se não há quem pregue? Então precisamos ter esse cuidado de pregar, de anunciar a palavra, para que as pessoas venham entender que há algo ruim, terrível, preste a acontecer. Veja bem, o Senhor tem na sua palavra lá, vamos lá para o livro de Marcos, o Evangelho. O Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que bicho é esse, pastor? A igreja até já conhece, mas os que não são evangélicos não sabem o que quer dizer isso aí. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está falando sobre os escândalos da vida, o pecado. E ele está dizendo que as pessoas que vivem nessas práticas, elas vão morrer no pecado. E morrendo no pecado, elas vão para um lugar onde ali é planta e ranger de dentro. Ou seja, ali o fogo é tão tenso que a pessoa fica semelhante a um bicho. Ei, imagina bem, uma pessoa, ó, imagina bem, uma pessoa que morre. Aí o irmão estava dizendo assim para mim: ô pastor, quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para onde? Eu digo, ela vai para o centro da terra, para a antessala do inferno. Aonde é isso, pastor? Ninguém sabe, só se sabe que é no centro da terra, tá? E ela fica lá ardendo em chama. Como o Senhor prova isto? Isso está lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 23, tá? Diz lá que o rico, quando morreu, erguendo os olhos no Hades, em tormentos. Hades, no grego, é cadeias subterrâneas infernais. Cadeias subterrâneas. Então, isso fica no centro da terra, tá bom? Então a pessoa fica ali, a sua alma fica ali, o seu ser fica ali, ardendo em chama. Agora imagina, ardendo em chama, com muita sede, com muita dor, se lembrando de
tudo que fez aqui e de todas as oportunidades que teve aqui e não aceitou. Imagina. Então, ali a gente vê que é triste o final do homem, porque nesse texto de Marcos aqui, 9:48, o Senhor diz que o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que fogo é esse? O fogo do inferno, tá? E eu fico olhando assim muitas vezes, eu quero abreviar para terminar, chegar logo no ponto, que Deus, Ele não quer que o homem morra no pecado. Lá em Jeremias 13:17, o Senhor diz, usando o profeta Jeremias, que se as pessoas não ouvirem a chamada de Deus e não obedecerem, elas morrerão. Aí ele diz: e a minha alma chorará escondido, e a minha alma vai chorar em lugares ocultos. Ali é o Espírito de Deus dizendo para as pessoas, através do profeta Jeremias, que quando uma vida morre sem ele, o próprio Deus chora em lugares escondidos. Por que ele chora? Porque Deus sabe que o tormento eterno, meu Deus do céu, é terrível. É terrível. Tem pessoas que dizem: morreu, acabou-se. Morreu, não acabou-se. Morreu, começou. Morreu, começou. Morreu, começou. A vida eterna ou a morte eterna, tá? Então, quando você recebe a Cristo como Salvador, você morre fisicamente falando, mas você vai para a vida eterna, vai para o seio de Abraão, que fica lá abaixo do trono de Deus. No capítulo 6 do Apocalipse, no versículo 9, está ali onde estão todas as almas retidas, esperando o dia da ressurreição. Que dia da ressurreição é esse, pastor? Daqui a pouco a igreja está esperando acontecer. Que evento? Qual é o evento que a igreja está esperando acontecer? O arrebatamento. O que é arrebatamento? Arrebatamento é a retirada da igreja da terra. Ou seja, todos aqueles que estão na igreja obedecendo a palavra, fazendo segundo a vontade de Deus, esse daí logo, isso pode ser agora, pode ser a qualquer momento, serão tirados da terra, serão tirados da força, subirão acima das nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, tá? Para dali ser formalizado um pequeno tribunal, onde seremos julgados pelas nossas causas, receberemos um pagamento por tudo aquilo que a gente está fazendo para o Senhor aqui na terra. Haverá um casamento, que é a união de Cristo com a igreja, e dali nós subiremos para a casa do Pai, que é o céu lá em cima, muito além do Orion. Tá? E ali estaremos na casa do Pai, junto com Jesus Cristo, por 7 anos, aprendendo a julgar as nações. Seremos juízes. Tem pessoas que não sabem nem ler, mas vai ser juiz. Como, pai? Porque quando chegar lá, todo o seu entendimento vai ser restabelecido. Nós aqui não temos muito entendimento, porque a gente perdeu em virtude do pecado. A gente operava com 100% lá no paraíso. Quando a gente ficou com 7%, 6%, 5%, certo? Imagina. Então, ali nós seremos restituídos do nosso entendimento, seremos juízes para julgar nações, quando voltarmos com Cristo para salvar a nação de Israel, que estará sendo ali aprisionada pelo anticristo e o falso profeta e a besta fera, que é o diabo. Então, um dia, meu amado, toda essa corrupção, tudo isso que está acontecendo aí vai se acabar. Não vai ficar para sempre não, Deus vai dar um basta. Tá? Se alguém está pensando que essa corrupção vai continuar, não, vai chegar um tempo que o próprio Jesus, ele vai governar a terra junto com a sua igreja. Então, arrebatamento é isso, é tirar da terra e levar para os ares, tirar a força, tá? Então, quando o arrebatamento acontecer, vai ficar o que aqui? A grande tribulação. A grande tribulação é 7 anos de tormento, sendo que esse tormento vai ser disfarçado no primeiro ano. Então vai ser 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. Quem ficar e não for no arrebatamento, vai ser perseguido. Porque a princípio nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio, vai ter um presidente, um governador mundial, que ele vai resolver todos os problemas da terra. Vai ter emprego para todo mundo, vai ter médico para todo mundo, vai ter casa para todo mundo, vai ter dinheiro para todo mundo, e todo mundo vai dizer: esse é o cara. O cara deu um jeito na terra, o cara resolveu o problema do mundo, esse é o cara. E aí, quando todos estiverem elogiando, ele vai se exaltar e vai querer ser adorado.
É o chamado anticristo, ou seja, aquele que vai se colocar no lugar de Cristo para enganar. E Deus vai permitir que isso aconteça para enganar o povo. Deus vai permitir que isso aconteça para enganar o povo, pastor? Por quê? Porque esse tempo todo Deus está pregando a verdade e as pessoas não querem. Então Deus vai entregar as pessoas a um sentimento mentiroso. Então vai haver até cura naquele tempo. Cura de mentira, mas vai ter cura. Porque as pessoas não entendem como pode uma cura de mentira. Quem é que bota um tumor, por exemplo? O diabo, tá? Tudo que é mal ele faz. Então ele coloca um tumor. Se ele colocou, ele pode tirar. Então ele coloca e ele tira. Tu está entendendo? Ali vai ser a operação do erro, da mentira. Tem pessoas que ali vão estar naquele tempo e o falso profeta, ele vai profetizar e pessoas serão curadas, tá? Pessoas andarão, pessoas voltarão a enxergar, isso tudo pelas mãos do falso profeta, tá? E todos vão ficar admirados, e vai haver uma religião que todos vão seguir, todos vão dizer: temos um governador, temos um homem que é de Deus, então a gente não precisa de mais nada, e Deus só observando. Enquanto isso, os crentes que ficaram, e aqueles que conhecem a palavra de Deus, não vão seguir, porque conhecem a palavra de Deus. Então por essa razão eles serão perseguidos, tá? Perseguidos para serem mortos. Mortos por quê? Porque eles não querem aceitar o sistema mundial. E para aceitar o sistema mundial, eles vão ter que ter uma numeração. Vai ter que ter uma marca, que é chamada de 666, que a gente entende hoje que possa ser um chip, né? Que vai ser colocado aqui ou aqui, tá? É um chip de identificação para mostrar que você está o quê? Você está ali, envolvido no sistema, você faz parte do sistema. Só que quando Jesus voltar pela última vez, né? Ali, no final da grande tribulação, quem tiver o chip vai para o inferno. Porque vai ter tudo de bom. Aceitou o chip, está sendo perseguido. Não, você é de Jesus? Não sou não. Então bota o chip. Você vai ter tudo que você quiser. Você vai viver uma vida boa. Mas quando Jesus voltar, Jesus vai pegar essa pessoa e vai lançar no inferno. Por quê? Ela preferiu o mundo do que a Deus. Então, igreja amada do Senhor, se prepara. Porque quem ficar vai sofrer amargamente. E aqueles que não são de Cristo, que morrerem sem Cristo, será terrível. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor voltar para livrar Israel, no final da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, Ele vai formalizar aqui um milênio na terra. Um período de 1000 anos, onde a terra será restaurada. Haverá um grande paraíso, ou seja, a terra se tornará como um paraíso. Haverá paz, Satanás será amarrado. Não vai haver mais perseguição, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais dor, vai ser tudo perfeito, não vai haver mais tentação, tudo perfeito. Mas a Bíblia diz que no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai tentar aquela humanidade que nasceu no período de 1000 anos e vai se levantar contra Deus ainda. Mas aí é quando Deus destrói todos aqueles que se levantam contra Deus, que estão do lado de Satanás, e destrói Satanás e joga no lago de fogo do inferno. Aí é que vai o que? Acontecer a ressurreição no final, porque a ressurreição vai sair agora quem está lá no Hades, aquele Hades que eu falei, que as pessoas estão lá, que estão sem Cristo, que morreram sem Cristo, foram para lá, vai ressuscitar agora. O cemitério vai dar conta de tudo que comeu, aquele corpo vai sair, tá? A alma que está no Hades vai vir entrar naquele corpo. Forças espirituais poderosas, não sei se anjo, não sei se um poder vai pegar, levar elas para os lugares celestiais, lá em cima. Lá estará formalizado um grande trono branco, e ali estará o Senhor Jesus como juiz para julgar os pecados de cada pessoa que morreram sem Cristo, só para que elas entendam que elas estão indo para o inferno, não por injustiça, não porque Deus quer, mas porque elas preferiram o pecado e morreram no pecado. Então ali elas serão julgadas pelos seus pecados e serão lançadas no lago de fogo do inferno. Então não é isso que Deus quer para você. Deus quer o céu para você. Deus quer te dar o céu. Deus quer te dar segurança. Deus quer te dar paz. Deus quer mudar a tua história. É isso que a campanha evangelizadora faz. É levar o conhecimento da palavra de Deus para que você entenda que se você morrer sem Cristo, será terrível a tua vida lá do outro lado. Então, nesta noite, se você entendeu e quer assumir um compromisso com Cristo, levanta a tua mão assim e diz: não, pastor, eu não quero fazer parte dessa condenação, não. Isso pode acontecer a qualquer momento. Aí tu sabe quando é que vai morrer, não.
Qualquer momento a gente pode tombar. Então Jesus quer te salvar nesta noite. Ele quer mudar a tua história. Pode ser que você, pastor, eu estou bem assim, tem alguma coisa que eu não entendi bem. Com certeza o Espírito Santo ele vai te explicar melhor ainda. Aceita Jesus. Recebe Ele como Salvador nesta noite e tua vida vai mudar. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer mudar a história da sua vida? Porque quando a gente aceita Jesus, a nossa vida muda. Todo o passado é apagado, perdoado os pecados. Ele abre uma nova página para escrever uma nova história da tua vida. Vale a pena aceitar Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite aqui nesse lugar? Não tem? Então eu vou encerrar, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a todos. Ainda estamos aqui e aguardamos você, tá bom? Eu quero passar para a nossa dirigente, Auricéia. Ela vai dar o relatório da campanha. Glória a Deus. Enquanto a gente estiver aqui, ainda há tempo. Vamos lá. Enquanto a vida é